Hoje, galera, é um vídeo bem legal. Eu queria pegar vários Gear 5 de alguns jogos de One Piece e testar as habilidades deles e comparar para ver como elas são seus respectivos jogos. Não temos muitos Gear 5 lançados, mas temos uma quantidade legal para poder testar todas as habilidades deles. E é isso que a gente vai ver hoje. Testar o Gear 5 em vários jogos de One Piece. E bom, galera, estamos aqui no One Piece Bounty Rush porque eu queria fazer algo legal, né? Eu queria dar uma testada no Luffy Gear 5 mais de vários jogos. Como, por exemplo, a gente tem aqui o Bounty Rush, temos o Pirate Warriors, temos Mugen e vai indo, né? Eu queria fazer uma testada e fazer uma comparação entre as habilidades e o anime também. Então acho que vai ser um tema de vídeo bem legal para hoje. Claro que você tem que deixar o like, que sempre ajuda demais, e se inscrever caso não seja. Mas é isso, sem mais enrolação, vamos já começar o vídeo. Bom, galera, na parte do Bounty Rush, temos algumas habilidades do Luffy que estão presas no combo básico dele. Como, por exemplo, podemos começar com a própria barreira que ele puxa do chão, né? É uma habilidade que está presa no seu combo básico de personagem aqui no jogo. Basta simplesmente segurar o botão e ele vai fazer um ataque aqui, puxando aqui o chão. Então basta ficar com o botão aqui de ataque segurado que ele vai ativar o counter dele e vão acertar ele, né? Se alguém acertar ele, o counter vai ser ativado, ele vai lançar a habilidade dele. Então isso é bem legal, né? Essa habilidade do Luffy é reconstituindo o Boro Breath do Kaido no Bounty Rush. Bom, galera, no Pirate Warriors temos o Luffy base também, né? Tem os combinhos básicos aqui, mas ele não começa no Gear 5, isso é algo que a gente tem que carregar. Esta habilidade aqui no Pirate Warriors 4, em que ele puxa, né, o chão, tá aqui no terceiro combo básico também, né? Como eu falei, galera, apertar 3 vezes aqui, ele vai fazer esse combo aqui que vai puxar o chão. Então é basicamente o mesmo combo. Olha só, pegou ali, pegou, puxou a parede e fez aquele combinho ali que ele meio que empurra o Boro Breath do Kaido. Aqui temos um counter do Luffy também, né? Que é basta apertar pra baixo e atacar. E atacar com o Kaido aqui, que ele vai meio que fazer um counter aqui e ativar contra o meu inimigo. Já no Bounty aqui temos algumas habilidades presas no cubo básico, né? Como por exemplo aqui a Gundari aqui do Luffy, como vocês podem estar dando uma olhada, ela tá presa no combo básico. Bom, e aqui transformado, galera, no Pirate Warriors aqui, tem vários combos básicos, então é difícil distinguir qual é qual. Mas temos a Gundari, né? Que fica aqui no meio do combo básico, essa habilidade aqui. Fazer de novo uma skill bem rápida aqui, ó. Esta é a Gundari, em que o Luffy sai metralhando tudo. E uma extensão da Gundari é se você apertar 2 vezes. Ele vai fazer meio que uma extensão, né? Vai fazer a Gundari, só que vai ser por um tempo mais prolongado. A Gundari aqui do Luffy tá no combo básico. Só você se abaixar aqui, abaixar e apertar aqui para atacar, ele vai mandar a Gundari. E é dessa maneira que funciona. E a habilidade que ele dá um socão na cara do Kaido também tá presa aqui. Como vocês podem estar vendo aqui, é a primeira habilidade que ele usa. Então aqui no Bounty apenas a habilidade aqui tá presa no combo básico, que é bem legal. Meio que a mistura do UFO lá no Bounty Rush, né? É aquela que ele gira no combo básico junto com a Gundari, né? Aqui o Luffy. No caso aqui do Luffy do Pirate Warriors 4, você tem que apertar mais ou menos 4 vezes aqui pra ele fazer esse combinho da metralhadora, ó. Como vocês podem estar dando uma olhada aí, ó. É basicamente aquela mesma habilidade que ele usa contra o Kaido. No Bounty ele tem a corridinha dele, como vocês podem estar dando uma olhada, né? É uma corridinha aqui normal, né? Dele apenas correndo. No Pirate Warriors aqui, como eu falei, né? No Bounty Rush tinha a corridinha. Aqui tem a corridinha do Luffy também, mano. Que é basicamente quase a mesma coisa, né? Só que muito melhor animada, né? Então é bem legal isso aqui também. Você pode correr mais rápido se você quiser, né? É a mesma corridinha, só que o Luffy correndo mais rápido. Claro que aqui temos a corridinha do Luffy também. Só que é um pouco mais complicada de fazer. É só fazer isso aqui. Aí ele sai correndo, aí ele faz essa corridinha rápida aqui que nem no anime e nos outros jogos. Só que é algo muito mais rápido e muito mais simples. Já aqui temos a habilidade dos raios, que é a Kaminari, é uma habilidade aqui do Luffy no Bounty Rush, em que ele simplesmente pega e solta um raio também, né, aqui. E é bem legal a animação, eu gostei demais. Vamos fazer de novo aqui, vamos ver. Kaminari, é bem legal, uma habilidade bem rápida e que atravessa as paredes, isso é um detalhe bem interessante. Então posso vir aqui, ó, simplesmente jogar minha skill e eu vou atravessar as paredes e acertar quem tá do outro lado. Muito legal. Aqui no Pirate Warriors 4, para a habilidade do raio, o Luffy tem algumas habilidades, algumas opções. Por exemplo, posso apertar aqui, ó. Ele vai lançar um Kaminari aqui em vários lugares, então é meio que uma skill. Mas eu também posso apertar Y aqui ele vai fazendo a habilidade do raio, tá ligado? Vamos correr aqui, né, em um lugar mais movimentado para mostrar para vocês. Mas como eu falei, se eu deixar apertado aqui,
ele vai carregar essa habilidade do raio aqui e vai lançar um golpe com um chutão no final. Mas eu posso só deixar aqui e soltar quando eu quiser, né? Assim, no caso, ele vai só fazer um combo mais curto. E pela skill, como eu falei, né? Só pegar e lançar, faz o Kaminari. É bem legal. No Mugen, a habilidade de raios do Luffy é esta aqui, basicamente. Ela pega aqui o Kaido e solta alguns raios bem doidos aqui pra cima dele. Temos a Gomu Gomu no gigante aqui no Bounty Rush, só que ela é uma habilidade que você só desbloqueia ela depois que você usa a sua segunda habilidade, que é a Bajirang Gun. Assim que você usar, aparece ali para desbloquear e você poder usar aqui de boa. E ativando ela, você simplesmente vai soltar um pisão, né, insano aqui contra seus inimigos. Só que eu errei, né? Então ele simplesmente solta um pisão aqui, insano, e finaliza todo mundo e fica gigante. Então ficou praticamente igual no anime essa habilidade. No combo básico temos o gigante, galera, que é basicamente você apertar uma vez, ele vai fazer esse combão aqui em que ele vira gigante. Então é bem legal também, né? Luffy gigante. A habilidade do gigante do Luffy aqui no Mugen, galera, é dessa forma aqui. Apertar aqui, ele vai se transformar e vai virar gigante e vai soltar um pisão. É bem parecida com a dos outros jogos, só que numa versão pixelizada, né, por assim dizer. Faz aqui, se transformou gigante, deu-lhe pisão e já era, mano. Basicamente assim que funciona. Não tem segredo. Uma outra habilidade do Luffy que deixa ele gigante, né, só que não é muito bem parecido com as outras, é esta aqui, que ele pega o Kaido ali, né, dá uns socos bem grandes, né, uns socos gigantes e dá um pisão gigante. Só que essa aqui não é tão parecida quanto aquela primeira que eu mostrei. Galera, voltamos pro Bounty porque agora eu vou testar a Bajirang Gun, né? Pra quem não conhece aqui nesse jogo. É só apertar o botãozinho aqui e simplesmente pega uma área absurda, mano. Uma área absurdamente gigante. E eu finalizei todo mundo do outro time. Só que um detalhe, aqui nesse jogo você só pode ativar a Bajirang Gun uma vez por respawn. Então se você usou essa habilidade, você não vai poder utilizar até você falecer de novo e respawnar. E eu vou mostrar pra vocês também aqui, galera, que a Bajirang atravessa as coisas, né? Eu vou soltar aqui, ó, pela parede e vou acertar todo mundo. É uma área imensa, é bem legal mesmo. Funciona bem para você acertar qualquer inimigo que estiver longe de você, já que é uma skill 360 graus, e acertar qualquer um que está à sua volta. A Bajirang aqui, né, a clássica Bajirang, a habilidade mais poderosa do Luffy Gear 5, consiste aqui em apertar uma skill, né? Você aperta aqui e ele vai ativar a Bajirang Gun, que é uma das skills mais legais aqui do jogo, né? E do Luffy Gear 5, né? Braba demais, mano. Uma Bajirang e uma mão gigantesca vindo pra cima de você. Vamos ativar o Bajirang aqui de novo, mano. Que é uma skill muito legal. Vamos ver em detalhes aqui. Bom, é um braço gigante do Luffy que ele mete um socão insano pra cima dos seus inimigos. Então, basicamente, essa é a skill do Bajirang aqui no Pirate Warriors 4. Bom, aqui no Mugen, pra finalizar, a Bajirang Gun consiste na skill suprema do Luffy, que é aperta o botão na habilidade. Se o Kaido me bater ou qualquer personagem, ele vai, né, meio que ativar um counter. Então uma skill counter e vai ativar a Bajirang Gun, mano, que é essa skill zona pelona gigantesca que não tem como escapar dela, mano. É basicamente isso. Uma baita habilidade de fato, né? Muito legal mesmo. Então é muito legal isso. Tem uma habilidade bem legal no Mugen que não tem muito nos outros jogos, que é a habilidade do Muki Muki Muki, que é basicamente apertar aqui, né, e ele vai, simplesmente o Luffy vai ficar fortão, vai pegar o Kaido e vai sair girando a rodo. Bem legal. Uma habilidade legal que não tem em nenhum jogo de One Piece aqui, que eu tenho aqui, né, que eu tô trazendo pra vocês, é a skill do Filme Head, que no caso aqui é uma das habilidades principais do Luffy, né. Você aperta aqui, ele vai fazer essa skill do Filme Head que não tem em nenhum outro jogo, né? É uma curiosidade interessante, né? Interessante também como é as animações do Luffy, com a apresentação dele no Bounty Rush sendo se transformando e dando gargalhadas. No Mugen é na apresentação do personagem. E no Pirate Warriors também é como o personagem se transforma. Porém, um detalhe adicional é que o Luffy faz a posição no Gear 2. No Bounty Rush também tem isso, porém apenas quando o personagem respawna. Algumas animações adicionais também são as caretas dos personagens. No Bounty Rush o Luffy faz essas caretas quando leva um knockback, quando voa para bem longe. No Pirate Warriors 4 temos essa animação, mas é quando o Luffy apenas vira gigante e faz uma careta completando um combo. Mais um detalhe adicional no Bounty que não tem em outros jogos é quando o Luffy é derrotado.
Ele simplesmente aparece caído no chão como se estivesse cansado, assim como no anime, quando eu desativo o Gear 5 pela primeira vez. Também temos a animação do Luffy perdendo as forças no Pirate Warriors. Bom, galera, essas são as habilidades do Luffy que eu queria mostrar em vários jogos diferentes, eu queria mostrar, comparar. Eu gostei bastante do One Piece Bounty Rush mesmo, né? Eu acho bem legal e bem simples as habilidades, mas a do Pirate Warriors 4 é mais completa, né? Não dá pra negar, né? Tem muita coisa que você pode fazer, muitos combos, e isso é bem legal, né? Deixa o Luffy Gear 5 bem completo e bem vivo aqui nesse jogo. O Bounty Rush é mais bruto, mais simples, porém ele mostra tudo e até coisas que nos outros jogos não mostram. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve que sempre ajuda, galera. Sempre ajuda aí com mais vídeos aí de jogos de anime. Comenta outros jogos que tem, Gear 5 você sabe que tem, né? Até tinha mais alguns jogos, só que os outros não eram tão interessantes eu mostrar. Agora comenta qual Gear 5 de qual jogo você gostou mais. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Falou!